Meus amigos, que desastre esse jogo do Sport contra o Criciúma. Um jogo onde foi tudo errado, meus amigos. Da escalação, a atitude de jogadores, a posicionamento dentro de campo, foi o maior ziriguidu que eu vi nesse ano. Nem os times de Roger estavam tão desorganizados como foi esse time do Sport hoje. Um jogo totalmente ridículo, a gente perdeu por 1-0, só que daria para levar 2, 3 gols tranquilamente e sem chutar a bola em gol, meus amigos. O ponto todo aqui, que a gente vai conversar muito, eu não vou estar falando aqui, porque Dalpozo, a culpa foi do treinador, que eu nem queria que tivesse aqui, não, porque contrataram errado, isso a gente já sabe. Isso a gente já sabe, a gente já sabia que o treinador Dalpozo é retranqueiro. Agora, ser retranqueiro com apenas um treinamento é a primeira vez que eu vejo na minha vida. Isso aí já passou do cúmulo, fora a atitude de jogador. E eu vou trazer a escalação, tá? Que isso aí começou já na escalação para essa atitude do Sport. Mas bora lá com calma aqui pra gente falar aqui dos erros desse jogo aí, que foram vários erros, não só da escalação do treinador, que é o menos culpado, tá certo? Porque como eu disse, é um treinamento. Um treinamento eu não posso dizer assim que o cara acabou com o time, nada disso. Eu não posso estar dizendo isso não, senão vou ser injusto. Não é porque eu não acredito que Dalpozo vai dar certo, que eu vou dizer que a culpa foi 100% do cara. Pelo contrário, ele foi o menor culpado. Mas bora lá, o primeiro ponto aqui. Dalpozo mudou totalmente o esquema tático. E eu trouxe para vocês ontem, tá certo? Qual seria a escalação do Sport. Teve uma mudança, e foi uma mudança crucial, que foi mudança de última hora da escalação que eu trouxe para vocês ontem. Só que o ponto é o seguinte, meus amigos. O Sport entrou com 3 zagueiros. Isso aí já para mim já é o primeiro erro. Esse é o primeiro erro do treinador Dalpozo. Por quê? Não tem como você mudar um esquema tático, mesmo que você goste muito do seu esquema tático, em uma semana você vai ter apenas um treinamento. Vamos botar em máximo 2 treinamentos que ele teve essa semana? Se é que a gente pode dizer assim. Porque teve a viagem ainda da sexta-feira e não conseguiu nem fazer 2 treinamentos direito. Mas assim, em um treinamento, tu muda totalmente o esquema tático do time para ir jogar fora. Isso aí é uma grande probabilidade de dar errado. Porque o time que é totalmente, desde o começo do ano, os caras vêm jogando com 2 zagueiros, que era Benevenuto ou Marcelo Aju, falando lá na era Roger, e na era Márcio Goiano, Marcelo Aju nem era tão bem assim, não era tão bem assim, não era não tão utilizado assim, e ia Zé Marcos. Então era Benevenuto e Zé Marcos. Essa era a zaga titular. Só que aí chegou, tá certo, Dalpozo agora, que é um treinador totalmente retranqueiro, e colocou 3 zagueiros. Aí foi com Benevenuto, Zé Marcos e Marcelo Aju. O primeiro ponto do erro já estava aí, meus amigos. Foi o posicionamento. Além do time não jogar tão bem, o certo é Benevenuto do lado direito, e eu trouxe para vocês ontem, tá? Do lado esquerdo, Zé Marcos, e o zagueiro central, que é bom de cabeçada, é Marcelo Aju. Então é o cara que vai ficar sobrecarregado e ali disponível para tirar as bolas aéreas. E não foi nada disso. Marcelo Aju foi pro lado direito, Zé Marcos na dele lá do lado esquerdo, e Benevenuto ficou como principal cara para tirar a bola da área. Ele é o mais fraco que tem, falando de bola lançada na área. Benevenuto é um dos mais fracos que tem ali em relação de bola aérea. E a gente sabe que Marcelo Aju é melhor em bola aérea, porque quem tem mais gols de bola aérea, Benevenuto ou Marcelo Aju? Então assim, Marcelo Aju é mais alto, tem mais postura ali para ganhar essa bola aérea. E já teve essa mudança de colocar Marcelo Aju lá pelo lado direito, porque Benevenuto tem dificuldade de ter saída de bola. E ele ficando só responsável por tirar a bola de dentro da área, ia ser o ponto principal, que ele se manteria ali dentro do time. Só que não foi isso que aconteceu. O gol foi em cima de Benevenuto, onde ele reclamou de uma falta, parou na jogada, e um cara que eu acho que não tem 1,75 m, que é esse Vaguinho, fez um gol de cabeça. Então assim, ridículo um time que joga com 3 zagueiros levar gol de cabeça, porque os caras não estão querendo, o zagueiro preferir esperar a falta do que ir lá jogar. Então assim, já errado. E o ponto principal do erro é já ir com 3 zagueiros.
porque a gente não tem zagueiro rochedo ali no banco de reservas. E a gente precisa tirar Zé Marcos, que é aquele lado ali. Beleza? Então aí já foi o primeiro erro. O outro, meus amigos, jogadores totalmente descompromissados. Hoje eu vi o jogador de esporte fazer corpo mole. Hoje eu vi seu Felipinho só reclamar e não fazer nada. Hoje eu vi Madison sem jogar nada. Benevenuto só fez reclamar o jogo todinho. O Criciúma fez 2 gols. Um estava impedido milimétrico ali. Ele foi reclamar com o árbitro. Ficou só reclamando. Aí anulou porque o cara estava impedido. No gol que o Sport levou, que foi o gol válido em cima dele, ficou reclamando, levou o cartão amarelo. Só fez reclamar. Todo mundo reclamou. Os caras andaram em campo hoje. Quem estava fazendo uma perebinha era Perotti, que estava correndo para um lado, correndo por outro, mas mesmo assim, o esquema tático que ele entrou, que a gente vai conversar agora, foi totalmente errado. Porque a gente entrou, meus amigos, com o seguinte time, para vocês terem uma noção do que é que eu estou falando aí. O primeiro ponto aí, a gente entrou com o Thiago Couto no gol, eu já trouxe isso para vocês também ontem. Madison na lateral direita não jogou nada, porque Madison, com esse esquema com 3 zagueiros, o lateral direito ele vai muito para a ponta. Ele vai muito, chega em profundidade. Só que Matos não consegue acertar um cruzamento. Matos não consegue fazer nada e não foi substituído no jogo. Esse aí é o que é o ponto. Passou muito tempo e Matos não conseguiu fazer o que ele tinha que fazer. E ele não colocou Augusto Pucci. No caso da Poço, não colocou Augusto Pucci. Que aí já vem mais uma vez naquilo que eu falei para vocês. Augusto Pucci vai ser vendido. Quem vai ficar ali de titular vai ser Claudinho, que tem esse porte muito bom de chegar em profundidade. Mas Madison não fez nada no jogo de hoje, ficou ali sem produzir nada dentro de campo. Aí foi a zaga, foi com Marcelo Ju, como eu disse a vocês, o zagueiro do lado direito, Benevenuto, zagueiro central, zagueiro do lado esquerdo, Zé Marcos, que é um cara que não é para estar mais no esporte. É um cara assim que não para estar no esporte, tá? Mas é um cara que não faz nada. É o zagueiro, é a falha, nossa falha. Todos os times jogam na nossa falha. É o do lado esquerdo. E é ele sempre ali em cima dele, apesar que hoje ele não teve culpa do gol. Tá certo? Aí, lateral esquerda, Felipinho, onde também não vem produzindo nada. E o meu ponto aqui, eu não vou colocar culpa em Dalpozo, porque Dalpozo também está conhecendo agora. Está começando a olhar e ver o esquema tático, ver o que está acontecendo. Ele também não pode chegar e mudar radicalmente os jogadores. Mas no próximo jogo, que já vai começar a jogar dentro de casa, contra o Botafogo, vai ter que fazer mudanças, no plural, muitas mudanças. Jogadores que não têm a mínima condição de jogar no esporte. O esporte precisa contratar urgentemente lateral esquerdo. Beleza? Então a gente foi com o Felipinho, que não jogou nada. Cabeça de área ali, que foi aonde foi o erro de Dalpozo. Mais um erro aí de Dalpozo que foi. Ele foi com Pedro Martins. Tá aí, tá tudo bem, porque é o cara que é da confiança dele. Como eu disse pra vocês, jogou no ano passado com a camisa da Chapecoense. Até então, tava tranquilo, o Zé Lucas não pôde jogar, assim, podia jogar, mas foi vetado, e foi com o Pedro Martins. Só que como segundo volante, no treinamento da semana, nesse treinamento que ele fez, ele colocou Fábio Matheus, que daria mais força ali para a saída de bola. Sairia com o Pedro Martins e a marcação ficaria com o Fábio Matheus. Só que ele não fez isso. Ele puxou, tirou Biel Fonseca, que estava jogando como meia, e puxou para ser volante, aonde Biel Fonseca não joga bem. Mas também eu não vou colocar culpa em Dalpozo, porque Dalpozo não conhece ainda a profundo os jogadores do esporte. Só que do lado direito ali é onde Biel Fonseca menos jogou. Ele não consegue marcar tão bem, nem consegue fazer o time ofensivamente produzir. E foi o que aconteceu. O jogo totalmente nulo ali de Biel Fonseca, mal vi falar o nome dele. E a surpresa que foi o nosso meia, que também eu não posso dizer que é 100% culpa de Dalpozo, porque é o camisa 10, eu tenho camisa no 10 no banco. Pô, por que esse camisa 10 não vai jogar? Eu só consegui dar um treino com ele, aí ele foi lá e colocou Carlos de Pena. Então assim, um jogador totalmente nulo, o cara que não cria nada, não marca, não faz nada, e no primeiro tempo mesmo, no final do primeiro tempo, na volta pro segundo tempo, na verdade, saiu de Pena. Mas assim, já entrou com o time totalmente errado. Então um time totalmente fraco, ridículo, com Depena, não conseguia fazer nada. Menos um jogador. E menos um não, menos dois, porque Biel também não consegue dar aquele combate que ele sabe dar pelo lado direito. Quando ele joga pelo lado esquerdo, como volante pelo lado esquerdo, ele produz até um pouco mais. E ajuda mais na marcação. Mas Biel
ficou ali do lado direito, não produziu nada. Aí no ataque, ele foi com Barleta e Perotti. Os dois caras ali que estavam totalmente perdidos. Barleta só sabe jogar mais pelo lado direito. Para jogar em profundidade. Não estava conseguindo fazer essa jogada, porque quem ia muito pelo lado direito e ele tinha que puxar mais para o meio, era Matos, que não estava produzindo nada do lado direito. Do lado esquerdo era Felipinho também, que não estava produzindo nada do lado esquerdo, ali do ataque do Sport. Aí ficou Perotti lutando ali para poder tentar alguma coisa e Barleta. Mas no fim, meus amigos, não deu nada. O time do Sport foi o maior Ziriguidu. Para vocês terem uma noção, para quem não assistiu o jogo, o Sport se deu 2 chutes a gol no jogo todo. Foi muito, tá certo? Então assim, foi um jogo totalmente ridículo, um time que não entrou em campo. Eu não vou falar nem da derrota, é que o time não jogou. Foi um time totalmente apático. O Criciúma só sabe jogar bola na área, e todas as bolas jogadas na área, a maioria o Criciúma ganhou, porque estava um posicionamento ali na zaga totalmente errado. Mas o que eu fico com receio agora é que o time com 3 zagueiros, que é o time com o esquema tático que Dalpozo gosta, não dá certo. Esse time do Sport não é um time com 3 zagueiros. Só se o Sport foi lá e contratar. Como eu já disse na contratação de Dalpozo, é um treinador errado. É um treinador que não joga no esquema tático que o Sport vem jogando desde o início do ano. Se ele chega em fevereiro, em março, aí a gente dá ali para dar um ajuste. Mas agora o andado para mudar, fazer essas mudanças todas que precisa fazer, a gente vai perder muitos pontos. O time vai precisar entender o esquema tático dele, entrosar para poder o negócio acontecer. Dalpozo, para mim, é um Antônio Oliveira da Série A que está na Série B. Presta atenção aí, se vocês gostam de acompanhar notícias do futebol brasileiro e mundial, eu criei um canal só para falar sobre isso, notícias, especulações, todas as novidades do futebol, beleza? Aí eu deixei o link aí na descrição, vai lá, se inscreve no canal pra gente conversar muito sobre o futebol mundial, beleza?